E se aquilo que você acredita ser a realidade não passasse de uma fração de uma verdade muito maior? Por trás do que os olhos enxergam, e além do que as mãos podem tocar, há uma força invisível que rege a existência e molda cada detalhe da vida. Essa energia misteriosa é conhecida por poucos, mas está sempre atuando. É um poder silencioso, uma lei universal que transforma ideias em fatos, desejos em matéria e pensamentos em acontecimentos. Enquanto a maioria das pessoas dedica seus esforços à conquista externa, perseguindo status, riqueza e reconhecimento, apenas os que descobrem esse segredo percebem que o verdadeiro arquiteto da vida não está no mundo de fora, mas no interior de cada um de nós. As antigas tradições já falavam desse poder criativo, capaz de alterar o destino e transcender qualquer limitação. É uma lei invisível que conecta a mente humana a uma inteligência universal, infinita e ordenada. Foi através dessa ligação que os grandes visionários da história deixaram sua marca. Consciências que, de maneira consciente ou inconsciente, aprenderam a ativar essa força. Agora, esse mesmo caminho se abre diante de você. Para percorrê-lo, é necessário treinar a mente a olhar além do visível, a transformar o abstrato em concreto, a enxergar não apenas o que existe, mas o que pode vir a existir. O pensamento é a matéria-prima da criação. A energia mental é o veículo através do qual o invisível se torna realidade. Não se trata de imaginação vazia, mas de um processo preciso, quase científico. O que é concebido com clareza e sustentado com fé se projeta no mundo físico como reflexo inevitável. Toda invenção, toda descoberta e toda obra-prima nasceu primeiro como uma imagem mental. O escultor visualiza a forma final antes de tocar o mármore. O inventor percebe a máquina em funcionamento antes de construir a primeira peça. Essa é a essência da criação consciente, a visualização. Mas visualizar não significa apenas sonhar. Significa imprimir na consciência universal o projeto daquilo que deve se manifestar. Quanto mais nítida e detalhada a imagem, mais rapidamente a realidade se organiza em torno dela. Para isso, é preciso ir além do simples ato de imaginar. A visualização eficaz envolve todos os sentidos. Se o desejo é uma casa, não basta vê-la de fora. É necessário sentir a textura das paredes, ouvir os sons que ecoam dentro dela, respirar o cheiro de seus ambientes, experimentar as emoções de já habitar aquele espaço. Essa experiência multissensorial cria impressões profundas no subconsciente, tornando o desejo quase palpável e, por isso, magnético. Além da visualização, existem instrumentos que reforçam essa prática. Os chamados murais de visão, composições de imagens, palavras e símbolos do que se deseja, são lembretes constantes que mantêm a mente alinhada ao propósito. Outra técnica poderosa é a escrita detalhada. Descrever a vida desejada como se já fosse presente. Essas narrativas internalizam a visão e a gravam no subconsciente com maior intensidade. Entretanto, não basta clareza. É a repetição que solidifica a imagem. Quanto mais vezes a mente revive a cena, mais natural ela se torna. O subconsciente, incapaz de distinguir entre o real e o intensamente imaginado, passa a tratá-la como verdade. É por isso que atletas e artistas de excelência utilizam a técnica de visualizar vitórias e apresentações perfeitas antes mesmo de realizá-las. O corpo e a mente, treinados na visão, alinham-se espontaneamente ao resultado. Esse processo não é uma tentativa de forçar o mundo externo, mas de se harmonizar com a lei criativa natural. A semente não suplica para se tornar árvore. Ela simplesmente cresce porque carrega em si um programa e encontra no solo condições adequadas. Da mesma forma, o pensamento impregnado de fé não exige, mas floresce no tempo certo, nutrido pela convicção inabalável. Pensamentos são vibrações vivas. Cada ideia emitida possui frequência, peso e magnetismo, buscando no universo aquilo que lhe corresponde. Essa é a essência da lei da atração.
Aquilo que domina a mente tende a se materializar. Não se trata de acreditar se funciona ou não. Essa lei opera sempre, quer a usemos conscientemente ou não. Muitos, sem perceber, alimentam mentalmente a escassez, o medo e a luta. E assim, atraem mais do mesmo. A chave está em assumir o comando do pensamento, cultivando imagens que reforcem o que se deseja e não o que se teme. A dúvida e o medo são as maiores forças contrárias desse processo. Eles enfraquecem a vibração criativa e desviam a energia que deveria se concentrar na realização. Um pensamento firme e impregnado de emoção é irresistível, mas contaminado pela insegurança, perde força. É aqui que entra a fé. Mas não uma fé cega, e sim uma certeza silenciosa, um conhecimento interior de que aquilo que foi semeado mentalmente já existe em potencial e deve se manifestar. A fé é a ponte entre o invisível e o visível, o alicerce que sustenta a criação. Quem crê com convicção não apenas deseja, mas assume como inevitável a concretização do que visualizou. Essa certeza separa os que apenas sonham dos que moldam o destino. Por isso, os pensamentos devem ser tratados como sementes sagradas, cultivados e protegidos de influências destrutivas. O mundo externo nada mais é do que o reflexo do mundo interno. Altere a narrativa interior e o reflexo inevitavelmente se transformará. As palavras também desempenham um papel crucial. Não são apenas sons, mas vibrações carregadas de significado. Elas reforçam ou destroem a criação mental. Quem visualiza sucesso, mas repete frases como "nunca consigo" ou "não tenho sorte", mina o próprio processo. O subconsciente interpreta a linguagem de forma literal, gravando-a como comando. Por isso, a palavra deve ser usada com consciência, alinhada à visão interior. Afirmações são ferramentas de poder quando usadas corretamente. Não se trata de repetir frases vazias, mas de impregnar declarações no tempo presente, com convicção e emoção. Dizer "o sucesso já flui para mim" é muito mais eficaz do que "espero ter sucesso". O universo não responde a esperanças incertas, mas à convicção vibrante. A emoção é o combustível das palavras, e o tom firme transforma simples frases em decretos criativos. A própria natureza revela o ritmo da criação, ciclos, estações, tempos de gestação. A manifestação também obedece a uma ordem. Muitos se frustram porque tentam apressar resultados, cavando a terra como agricultores impacientes que desenterram sementes diariamente. Mas tudo possui seu tempo designado. O processo exige equilíbrio entre ação consciente e entrega confiante. A mente que resiste ao fluxo bloqueia a própria manifestação. A criação verdadeira não é luta, é alinhamento. Há um princípio ainda mais profundo, a suposição. Enquanto a fé acredita e a persistência sustenta, a suposição se torna identidade. Não é esperar que algo aconteça, mas viver como se já tivesse acontecido. O subconsciente não diferencia a realidade de convicção assumida. Quem internaliza a abundância passa a agir, pensar e decidir como alguém próspero, e a realidade responde em consonância. Quem assume ser amado se comporta como tal, e atrai naturalmente experiências que confirmam esse estado. Esse é o segredo: viver o fim. Incorporar no presente a realidade desejada. Cada gesto, palavra e emoção devem nascer dessa identidade assumida. A resistência aparece quando a velha autoimagem tenta sobreviver, mas a disciplina fortalece a nova visão, até que ela substitua completamente a anterior. A realidade externa segue inevitavelmente a identidade interna. O silêncio interior também é fundamental. A mente agitada não consegue captar a sabedoria sutil da inteligência universal. Assim como águas turbulentas não refletem o céu, pensamentos confusos não percebem a intuição. Por isso, práticas como meditação, contemplação e momentos de quietude são necessárias. Esse espaço interno não esvazia a mente, mas a torna receptiva. No silêncio, o impulso criativo ganha mais força, concentrado em vez de dissipado.
As soluções surgem naturalmente sem esforço. Dominar a energia mental não é ter lampejos ocasionais de clareza, mas sustentar uma consciência vigilante e disciplinada. Os grandes criadores da história não trataram suas visões como sonhos passageiros. Viveram-nas como verdades absolutas, assumindo sua realização antes de vê-la. Essa é a ciência da criação consciente. No fim, o domínio desse poder invisível exige fusão total com a convicção. Não basta desejar ou esperar. É preciso pensar a partir da conquista, não apenas em direção a ela. É necessário assumir integralmente a identidade de quem já possui aquilo que busca. O medo e a dúvida são rachaduras que corroem o edifício da criação. O universo não responde apenas ao desejo, mas àquilo que aceitamos como realidade inquestionável. Essa é a jornada que poucos escolhem trilhar. A de criadores conscientes. Não é um caminho de conforto, mas de coragem. Não é ilusão, mas ciência da vida. Essa lei não distingue entre quem acredita e quem ignora. Ela simplesmente responde à convicção mais forte. Aqueles que a aplicam com precisão transformam o impossível em realidade e descobrem que a criação nunca termina. Cada realização abre espaço para outra maior. Cada vitória revela novos horizontes. O poder está sempre presente, aguardando ser reconhecido e utilizado. A pergunta que fica é: até que ponto você está disposto a assumir, sem reservas, a identidade daquele que já possui a vida que deseja?